Meu nome é Rodrigo Ferreira e eu vou apresentar para vocês hoje uma aula sobre o que é um dos temas, na verdade, que é usado hoje sistemas para a internet. Programação da aula, então, sistemas de informação, o conhecimento. O conhecimento é o ato, ou efeito de abstrair ideia ou noção de alguma coisa. A definição clássica de conhecimento, segundo Platão, diz que ele consiste de crença verdadeira e justificada. Então temos aqui, olha, o conhecimento, uma das características é que ele é abstrato, ou seja, ele não é palpável, é algo que não é concreto. Temos então uma das funções também é que ele permite resolver problemas. O conhecimento, na verdade, ele é usado muito hoje para resolver, nesse caso, problemas, mais experiências, que a pessoa consegue estar aprendendo com o que aconteceu na vida, consegue então assim ter mais sabedoria de alguns temas e assim resolver alguns problemas que para alguns que não têm determinado conhecimento pode ser mais difícil do que o outro. O conhecimento ele envolve a percepção sistematizada do que existe, o aprendizado do passado e de experiências semelhantes. Ou seja, o conhecimento ele é adquirido assim, experiências passadas pela vida, coisas que foram vividas, coisas que foram repetidas no passar do tempo. Temos aqui um exemplo simples, que é o seguinte. Eu tenho aqui 3 informações, olha. O aluno José tirou nota 4 em matemática. Temos o aluno Manuel, que tirou 3, e o aluno João, que tirou nota 4.1. A média para ser aprovada é 6. E temos aqui então mais uma informação que é: professora Filomena ministra aulas de reforço em matemática. Conhecimento. Qual que seria o conhecimento aqui? A professora Filomena deve ministrar aulas de reforço para os alunos José, Manuel e João. Ou seja, o conhecimento nada mais é do que como se fosse uma conclusão de determinadas informações que reunidas te dão um certo conhecimento ou uma informação mais completa, conhecida também como conhecimento. Temos aqui outro exemplo, olha. O aluno José sempre senta no fundo da sala. Em dias de prova, o aluno José sempre senta atrás do aluno João, que senta na frente da sala. Ou seja, dessa informação dá para retirar que no dia normal, José senta no fundo da sala. E dias de prova, ele senta logo atrás de João, que senta lá na frente da sala. Qual que é o conhecimento tirado disso? Olha, conhecimento incerto, uma dúvida. O aluno José pode estar colando do aluno João, porque na verdade ele aproveita da oportunidade de ser uma prova para sentar atrás de João. Temos aqui mais outras informações, olha. Em provas que José não sentou atrás de João, a sua média foi 4. E em provas que sentou atrás de João, a sua média foi 8,5. Ou seja, o conhecimento que ele é incerto, agora a partir dessa informação ele já parece um conhecimento mais concreto, ou seja, uma informação que você já tem tipo uma desconfiança maior. Então, o conhecimento aqui ele entra nesse caso para te dar um grau de certeza, ou seja, o aluno José pode estar colando do aluno João. Temos aqui uma relação, uma comparação, que é o seguinte: temos a data de algumas provas, temos o aluno José e João e a posição onde sentam. As de azul está definidas aqui, então, no dia que José senta atrás de João. Ou seja, como vocês verificam, na data 11/2, José sentou na posição A2 e João A1. Ou seja, na fileira A, João na frente e José atrás. Tiraram a mesma nota. Agora já em outro caso, dia 22/4, José sentou lá na fila B, lá atrás, enquanto João sentou na fileira C, na posição 1. Aí vocês podem verificar que a nota de João ela já foi maior. E assim como comparação, vocês veem que nos outros dias também, todas as vezes que José sentou perto de João, a nota foi comparada ou perto daquilo que João tirou. E temos logo abaixo também outras provas, outras avaliações feitas
em que José sentou longe de João e suas notas foram bem diferentes ou bem abaixo do que costumava ser. Então, olha, temos aqui, para definir este conhecimento, foi definido alguns padrões. Em dias de aula, José senta longe de João. Em dias de prova, quando José senta perto de João, tira boas notas. E quando ele senta longe, ele tira notas ruins. Entretanto, aqui a gente consegue encontrar um padrão que poderia tornar o conhecimento incerto, que no caso foi nas outras provas, João foi muito mal. Tipos de conhecimento, olha. Temos o conhecimento tácito, que é aquele que o indivíduo adquiriu ao longo da vida, que está na cabeça das pessoas. Geralmente é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é subjetivo e inerente às habilidades de uma pessoa. Nada mais é esse conhecimento tácito, ele é individual de cada pessoa, vamos supor. Uma pessoa mudou para a Espanha, lá viveu alguns anos e lá ele conseguiu alguns conhecimentos diferentes de pessoas que moram aqui, como falar uma língua estrangeira, ter conhecimento de um país de um primeiro mundo e outras características, né? Isso no caso ele é mais individual, o conhecimento tácito. Por quê? Porque ele é desenvolvido diferentemente de cada pessoa. Um exemplo disso é, vamos supor, são dois alunos que estão na aula de inglês, sendo que um tem mais facilidade. Por quê? Porque já morou no estrangeiro, enquanto o outro que não. Então você verifica aqui que a experiência, que é aquilo que foi passado, foi aprendido com o tempo, ele já se torna um conhecimento mais fácil. Ou na verdade um conhecimento mais interna, a pessoa fica com aquele conhecimento para si. Não foi adquirido tipo, foi explicado para mim isso várias vezes, não. Foi na verdade por experiências pessoais. Temos o conhecimento explícito, que é aquele formal, claro, regrado, fácil de ser comunicado, pode ser formalizado em textos, desenhos, diagramas, etc. E assim como guardado em bases de dados ou publicação. Aí nesse caso aqui, vamos supor uma escola. O aluno ele frequenta a aula, ou seja, aquele conhecimento é passado do professor para o aluno. E não é aquele conhecimento adquirido por experiência. Entendeu? Aí nesse caso ele é mais fácil de ser transferido. Uma pessoa tem determinado conhecimento e ela usa aquela habilidade que ela tem para estar mostrando para outra pessoa, para estar transferindo um conhecimento a outra pessoa. Temos aqui um resumo sobre uma comparação de dados, informações e conhecimento, que na verdade um depende do outro. Dados são observações sobre o estado do mundo. É facilmente estruturado, facilmente obtido por máquinas, frequentemente quantificado e facilmente transferido. A informação são dados dotados de relevância e propósito, ou seja, um conjunto de dados, formando uma informação. A informação ela requer uma unidade de análise, ela exige consenso em relação ao significado, exige necessariamente a mediação humana. Por quê? Porque tem toda uma intermediação sobre unir os dados e transformar os dados em informação. Já o conhecimento é informações que são valiosas da mente humana, e inclui reflexão, síntese e contexto. Ou seja, aí na verdade é o seguinte, dados são unidos para ser formados em informação. E aquela informação ela é analisada, ela é refletida, ela tem todo um contexto que de acordo com a conclusão daquele amontoado de informações, se consegue então o conhecimento, que é de difícil estruturação, difícil captura em máquinas e frequentemente tácito, ou seja, é conseguido por experiências pessoais e de difícil transferência. Isso, no caso, é um grande exemplo. Hoje nós encontramos pessoas que, vamos supor, estudam a mesma coisa, vivam mais ou menos uma rotina diária, só que algumas têm uma facilidade maior com o conhecimento. Isso é um exemplo grande, específico do conhecimento tácito. Por quê? Tem pessoas que conseguem um conhecimento mais fácil, a memória é melhor, aprende mais fácil. Na verdade, porque muitas pessoas hoje, vamos supor, como no exemplo anterior que eu dei, olha, de aula de inglês.
Você verifica que uma pessoa que morou em estrangeiro, que ela tem um conhecimento, ela tem uma aprendizagem melhor. Por quê? Conviveu num país onde usava a língua, usava-se muito. Na verdade, lá a pessoa fica com mais obrigação de estar aprendendo. E com isso também, por estar intermediando, estar no meio de todo conhecimento rodando, a pessoa ela vai adquirindo conhecimento mais facilmente. Diferente de quem nunca viu nunca morou no estrangeiro, não tem uma certa rotina para estar tendo aquele uso daquela linguagem, né? Então, no caso aqui, o conhecimento, como foi explicado completamente, ele é de difícil transferência. Então, chegamos aqui ao fim de uma aula sobre o conhecimento, na verdade, mais uma introdução para estar explicando para vocês o que é o conhecimento e como o conhecimento ele é usado dentro de sistemas de informação. Muitas vezes o conhecimento ele é adquirido pelo homem e o homem transforma dados em informações que são inseridas num sistema e o sistema junto com o homem e assim usado para gerar conhecimento. Espero que vocês tenham tirado proveito da aula. Então, chegamos então ao fim da nossa aula sobre o conhecimento.